Queria começar já falando sobre essa questão do exílio, Sim. a sua volta. Explica isso para quem não sabe exatamente quais foram as razões que você foi obrigado a deixar o país e as razões pelas quais você acabou tendo a oportunidade de voltar. Bom, eu deixei o país por recomendação da Comissão Interamericana de Direitos Humanos da OEA. Desde 2016, as ameaças contra mim foram se intensificando. Em 2016, eu escapei de um linchamento nos Arcos da Lapa, um linchamento real, não um linchamento virtual. Eu entrei com um pedido de escolta a Rodrigo Maia, que era o presidente da Câmara na época. Eu era deputado federal pelo Rio de Janeiro, no meu segundo mandato. O ano de 2016 foi o ano do impeachment da Dilma Rousseff, do golpe, né, contra a Dilma Rousseff, e eu era uma das vozes contrárias ao golpe, e uma voz contrária muito importante, porque naquele momento eu não era petista, não era filiado ao PT, era do PSOL. Eu era um deputado internacionalmente conhecido, eu era membro do Parlamento do Mercosul, em Montevidéu. Então, o fato, sou um homem honesto, não pesava sobre mim nenhuma acusação de corrupção, então eu era uma voz muito importante no enfrentamento à narrativa, digamos, hegemônica sobre o impeachment da Dilma, né? Que era um golpe, na verdade. Sim. Então, naquele momento, se juntaram as forças que já me atacavam, que eram as forças reacionárias, os evangélicos, neopentecostais, essas outras forças políticas que a gente pode chamar de bancada ruralista, né, bancada do agronegócio, a bancada mantida pela indústria das armas, que a gente chama bancada da bala. Essas forças se uniram contra mim e encontraram na minha figura, digamos assim, a pessoa ideal para se produzir uma comunicação política que construísse o inimigo público. Porque eu era um cara, não só essas características, mas eu era antissistêmico no sentido de que eu me elegi com crowdfunding, uma campanha que custou R$70 mil, né? Quando uma campanha para deputado custa 2 milhões. Sim. Eu fui eleito com R$70 mil, tive minha votação multiplicada por 11 vezes, desde a minha primeira eleição em 2010 para essa em 2014. Então eu representava uma ameaça muito grande a esse sistema, mas ao mesmo tempo eu sou o cara que defendo a legalização e a regulamentação das drogas, né? Uhum. Defendo mesmo, porque eu acho que a atual política de drogas ela é uma mentira, ela é uma falácia. Total. Né? Ela serve para manter os barões do narcotráfico livres de impostos e de fiscalização, ela serve para encarcerar gente preta e gente pobre, ela serve para que as organizações criminosas recrutem seus soldados, porque é Inclusive na prisão... crianças. Inclusive crianças, é nas prisões e nos presídios, as instituições para menores infratores, onde esse exército é recrutado. Então essa política é um horror. Eu apresentei um projeto que é uma política outra, muito mais eficaz. Eu defendo a legalização do aborto, eu acho que as mulheres têm que ter o direito, depois de tentada todas as formas de contracepção, ela tem o direito de querer decidir ser mãe ou não. Ninguém é obrigado a ser mãe. A ciência define quando é que existe uma vida dentro de uma mulher, que é a partir da 12ª semana. Sim. Ou seja, antes disso não há vida. Eu defendi e consegui materializar o casamento civil igualitário no Brasil. Eu fiz consegui aprovar uma lei que recomenda que todos os prédios públicos dediquem o mês de dezembro a pensar na prevenção de HIV/AIDS. Ou seja, eu era e sou uma figura liberal no sentido do liberalismo clássico, não do neoliberalismo, das liberdades dos individuais. Costumes. Dos costumes, exatamente. Costumes. Embora um cara de esquerda que defende a justiça social, né, um social-democrata, eu era esse cara. Então, essa coisa de você ser uma pessoa libertária, de vanguarda, num país conservador, racista, machista, misógino como o Brasil, torna você alvo de todos os conservadores e reacionários. Então, essas ameaças então se intensificaram por vários motivos, e eu fui fazendo denúncias à Polícia Federal, né? Cada vez que elas ficavam mais graves, eu fazia uma denúncia. Eu fiz 17 denúncias à Polícia Federal. A Polícia Federal não fez absolutamente nada, nenhuma investigação. Então, a Comissão Interamericana veio ao Brasil. Eu apresentei as provas à Comissão Interamericana, eles avaliaram as provas. Em 2018, em 14 de março de 2018, Marielle Franco foi executada, e quando Marielle Franco foi executada, o que era uma hipótese passou a ser uma possibilidade. Claro. Né? Ou seja, a minha morte passou a ser uma possibilidade. Claro.
E a partir daí, Rodrigo Maia me dá uma escolta, eu passo a viver 24 horas escoltado, porque havia ameaça de toda parte. Foi um ano dificílimo para mim, é difícil para mim lembrar, porque aí eu me revitimizo e eu quero deixar isso para trás, porque a gente venceu isso. Mas, enfim, aí eu me elejo para o meu terceiro mandato, mas eu decidi que eu ia atender a recomendação da Comissão Interamericana e ia para o exílio. E aí eu fui para o exílio, fui para a Alemanha a princípio, depois eu fui para os Estados Unidos a convite da Universidade de Harvard. O professor Sidney Chalub, que é professor de História, titular de História da Universidade de Harvard, me fez um convite para participar de um programa para professores convidados, e eu fui. Foi o ano da pandemia, então foi um ano dificílimo para mim, né? Exílio. Imagina, a pandemia já foi difícil a gente ficar aqui no Brasil com, né, entre os nossos familiares. Imagina você estar vivendo o que você viveu, que fora do Brasil, cara, numa sociedade, num lugar que diferente, você não conhece ninguém. Sim, foi um horror para mim, porque a pandemia foi um exílio para todos nós, né? Claro. Ela produziu um exílio, e todos nós tivemos que nos exilar nos nossos espaços privados, no confinamento. Pelo menos nós que não somos negacionistas, né? Pelo menos porque nós teve gente aí fazendo balada clandestina. Teve gente que continuou, exatamente. E eu, assim, eu experimentei um exílio dentro do exílio, sozinho, longe da minha família, sem a perspectiva de voltar. Eu lembro que teve uma noite que eu tive uma crise de ansiedade profunda, de aniquilação, uma fantasia da aniquilação. Eu voltei, inclusive, a ler os livros. Eu fui ler A Peste de Camus, fui buscar na literatura alguma referência, porque nós não tínhamos, nossa geração, eu sou mais velho que vocês, mas a nossa geração não tinha referência de uma ideia de aniquilação em massa. A gente não viveu isso, né? A gente não viveu a gripe espanhola, a febre amarela, a peste negra. Então, nós não tínhamos esse repertório, e isso produziu, claro, uma epidemia de ansiedade. Junto da pandemia veio a pandemia de desinformação, de mentiras. Aquilo foi demais para mim, então eu entrei numa crise profunda. Foi um período escuríssimo em que os pensamentos ruins vieram com toda força. Você entrou em depressão? Entrei em depressão, e o que me salvou foi que nesse exílio, eu fiz uma viagem interna para dentro de mim, para o lugar que era o meu conforto. E o lugar que era o meu conforto era a imagem de eu aos pés da minha mãe num giral, lavando, e eu aos pés dela, desenhando no chão, com um palito de fósforo. E eu desenho, né? E eu já desenhava. Então eu passei a me dedicar ao desenho como uma forma de terapia, de não enlouquecer, de criar uma rotina. E disso nasceu um trabalho, isso me transformou como uma pessoa pública, me transformou num artista visual, que era uma coisa que eu não esperava me transformar. Eu desenhava por diletantismo, passei a desenhar, daí nasceu uma exposição incrível que esteve em Barcelona, em 2 lugares, na Fábrica de Artes Rocambert, e depois no Palau de la Virreina, que é um grande espaço expositivo, um dos maiores, um dos mais prestigiados da Europa, e ela esteve em cartaz agora no Museu de Arte Contemporânea da Bahia. E essa exposição, ela é um testemunho da sobrevivência, ela é uma tecnologia de como sobreviver à mentira, à desinformação, como lidar com o exílio. Ela é um comentário de beleza contra o horror, né? Porque só a arte pode conter, nos 2 sentidos da palavra conter, o horror, né? A arte pode botar uma barreira contra o horror, e a arte pode representar o horror. Então, dessa escuridão também veio isso. Eu me refiz, e, claro, de lá eu fiz uma campanha intensa pelo Lula, me filiei ao PT nesse processo para ajudar a fortalecer a figura de Lula, e Lula me convidou no final de 2022, quando ele já estava eleito, já era presidente, ele não tinha tomado posse, ele fez uma viagem a Madrid e me convidou para voltar para o Brasil. Ele falou: Brasil é seu lugar, você tem que voltar, e eu quero que você trabalhe comigo, quero que você trabalhe no enfrentamento à desinformação.